Seja muito bem-vindo ao Peregrino da Alvorada. Você que gosta de filmes, séries, quadrinhos, animes, fique à vontade. A gente vai ter uma discussão muito interessante aqui. Para variar, eu vou falar do Senhor dos Anéis, que é uma série que eu gosto muito, e nós iremos abordar uma cena muito importante que acontece tanto no primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, quanto espalhada um pouco, né, no primeiro livro, A Sociedade do Anel, também de mesmo nome. É, sim, talvez você já saibam o que eu vou dizer, mas você tem que reconhecer que Senhor dos Anéis é uma grande obra, de fantasia que dá pra gente tirar muitas e muitas lições. Veja, por que que O Senhor dos Anéis foi escrito? Era uma história para ser uma história só de hobbits, mas no fundo virou uma história muito maior que isso. O que acontece quando você é convocado para participar de uma história que você percebe que é muito maior do que você imaginava? Frodo Bolseiro é sobrinho e também é adotado por Bilbo Bolseiro. Bilbo Bolseiro é esse hobbit do condado, precisamente morava numa mansão ali em Bolsão, uma casa chique, uma casa rica. Mas por que que ele era tão rico assim? Porque na história contada no livro O Hobbit, lançado em 1936, olha só quanto tempo esse livro foi lançado, não é mesmo? A história gira em torno de Bilbo Bolseiro procurando cumprir uma tarefa que ele tinha sido contratado para fazer. Era entrar no covil de Smaug, o dragão, que ficava na montanha solitária, na mina chamada de Erebor, que era uma mina antiga de anões, e ele acompanha Thorin e seus companheiros para uma jornada, uma aventura, uma jornada bem inesperada, por sinal. Tá bom, todos esses desdobramentos ocorrem no livro O Hobbit, mas em um momento da história, Bilbo acaba encontrando com uma criatura chamada de Gollum, e essa criatura possuía um anel estranho, diferente, um anel mágico, e Bilbo acaba ganhando esse anel, segundo ele, mas também em outras interpretações, roubando esse anel, segundo talvez outros personagens. E o que acontece é que Bilbo fica com este anel mágico que lhe confere um poder de invisibilidade. Tá? A história do Hobbit se desenrola, ele consegue o anel, fica com o anel, volta para casa, recebe vários tesouros ali da montanha de Erebor e fica muito rico. Passam-se os anos e ele percebe que ele não envelhece. Bilbo, por mais tempo que passa, ele continua com a mesma aparência. Frodo Bolseiro, que é o seu sobrinho, passa a viver com Bilbo. E então, no livro O Senhor dos Anéis, nós estamos ali no começo, diante de uma festa muito aguardada, que é a festa de aniversário, que acontece no dia 22 de setembro, ali tanto de Frodo quanto de Bilbo, porque eles fazem aniversário, afinal, no mesmo dia. Então eles têm essa grande festa e é o aniversário de 111 anos do Bilbo, e neste aniversário acontece uma coisa inusitada, porque Bilbo resolve sumir. Se você leu O Senhor dos Anéis, você sabe muito bem do que eu tô falando. Se você viu o filme, você também vê aquela cena em que Bilbo some e ele vai viajar. Ele sai do condado e deixa tudo como herança para Frodo Bolseiro. Frodo Bolseiro recebe Bolsão, toda a casa, todos os bens de Bilbo, o dinheiro que estava guardado ali de Bilbo, mas também recebe um anel mágico do seu tio. E esse anel mágico levanta algumas suspeitas de um certo mago que andava e já tinha conhecido Bilbo, já tinha participado da aventura anterior e também conhece Frodo e se afeiçoa muito do Frodo, que é o mago Gandalf, o Cinzento. Gandalf então começa a suspeitar desse anel mágico conseguido por Bilbo e da história que Bilbo tinha contado. Gandalf descobre então que esse anel era de fato o Um Anel. Esse anel forjado pelo Senhor do Escuro Sauron, lá na Montanha da Perdição, que ficava em Mordor. Sauron tinha forjado esse anel para controlar uma porção de outros anéis que foram dados às diversas raças ali da Terra-média, aos anãos, aos homens e aos elfos, embora os elfos não tinham influência direta do anel de Sauron. Mas o seguinte é que esse anel era muito procurado. Tinha sido um objeto mágico, uma arma última do próprio Senhor do Escuro, que quando tinha sido derrotado, esse anel tinha ficado perdido. Até que Gollum acaba encontrando, e depois Bilbo, e tem toda uma história em cima disso, com reis que eram para ter destruído o anel e não destruíram, etc, etc, etc. Você pode resumir isso nos comentários. Mas o fato é que esse anel caiu nas mãos de Frodo.
Quando Gandalf explica toda essa história para o Frodo, essa terrível novidade que ele tinha descoberto, ou melhor, que ele tinha desvendado, Frodo fica bastante incomodado. Porque aquele anel era para ser um simples anel mágico, era um anel do seu tio, mas ele não estava interessado em fazer parte de uma grande história, ele não estava interessado em ter um objeto tão importante para a história de todas as raças, de toda a Terra-média ali com ele. E ali então começa o conceito apresentado no Senhor dos Anéis do fardo do anel. Porque de fato, aquele pequeno objeto mágico que conferia invisibilidade a quem vestisse o anel tinha um fardo muito grande. Uma obsessão gerada no coração, o desejo do Senhor do Escuro Sauron de retomar o seu anel e voltar ao seu antigo poder. E Gandalf dá uma missão para Frodo, de levar o anel até determinado lugar. Primeiro até Valfenda, e depois a gente descobre na história que ele vai acabar levando até Mordor, de fato, para destruir o anel. Frodo, percebendo que essa grande história tinha chegado e arrebatado ele mesmo, sem ele ter opção, ele chega para Gandalf e fala assim: olha, eu queria que o anel nunca tivesse chegado até mim. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido comigo. Por que, Gandalf, por que isso acontece comigo e tal? E aí o Gandalf ele responde: olha só, talvez isso passe por todo o coração. Todas as pessoas que são jogadas num tipo de história também pensam as mesmas coisas. Mas tudo o que nós temos que fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. E Frodo Bolseiro, ele tem esse desejo no coração de viver uma vida pacata, tranquila no condado, mas ele é lançado dentro de uma grande aventura, como toda boa jornada do herói. O chamado para a aventura acontece com Frodo, assim como o chamado para ser profeta também acontece com o profeta Jeremias. Jeremias é esse pequeno menino de 9 anos que é chamado por Deus para falar em nome de Deus. E Jeremias também é esse, assim como Frodo, que fala assim: não, esse fardo é pesado demais para mim. Eu não vou conseguir, eu sou muito novo. Eu queria que isso nunca tivesse chegado até mim. Esse fardo, essa missão, essa jornada nunca tivesse chegado até mim. Mas Deus fala para Jeremias o seguinte: eu vou botar as palavras na sua boca. Eu estou te capacitando. Se eu te chamei, eu vou fazer realizar essa sua jornada. Um pouco diferente do que Gandalf fala para Frodo, mas é com os mesmos princípios. Frodo se vê dentro de uma grande história e ele ali faz parte dessa história, inevitavelmente. Talvez um pouco sem opção, mas também com um grande chamado para uma grande responsabilidade. Você e eu também fomos chamados para participar de uma grande história. Não são só os profetas ou os personagens fictícios de livros de fantasia. Você e eu também somos chamados a decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. O que você vai fazer com isso? Concorda? Discorda? Quer comentar alguma coisa? Quer falar um pouco mais sobre isso? Comenta aí. Os nossos comentários estão abertos e sempre, se você quer pedir alguma outra cena, pedir alguma outra reflexão, também pode colocar. Esse canal é aberto do Peregrino da Alvorada, de vocês, para nós, e vamos compartilhar essas cenas que gostamos tanto. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar isso com alguém e, principalmente, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.